Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui no estúdio o poeta Maílson Furtado, ele que além de escritor é também dramaturgo, é ator, é cirurgião dentista, é produtor cultural e, claro, vencedor do Jabuti de melhor livro do ano de 2018 com a sua obra A Cidade. A gente agradece a você, Maílson, pela presença aqui com a gente no estúdio. Ele que é um dos palestrantes aqui do Mundo Unifor e veio falar um pouco sobre o seu Escreviver no Sertão. É isso, Maílson. Então, para começar já puxando esse assunto, o que é para você o Escreviver no Sertão? Então, primeiramente, uma felicidade imensa estar aqui na Unifor. Minha primeira vez aqui, mesmo para conversar, para debater e estar aqui conversando sobre poesia, sobre literatura, sobre o meu sertão é algo que me deixa muito, muito feliz. Então, esse foi o tema que eu trouxe, né, para conversar nesse Mundo Unifor, esse grande evento científico, artístico aqui da universidade. Trazer um tanto dessa minha vivência enquanto autor, enquanto literato, enquanto leitor, numa pequena cidade do sertão cearense, né, que é a minha cidade Varjota. Né? Então, nesse primeiro momento, nessa palestra, nesse momento, eu trouxe um tanto desse meu trilhar, né, de escrita, como é que eu enxergo esse lugar, esse sertão, essa pequena cidade, e como ela está localizada dentro dessa região, dentro do nosso país e, por conseguinte, no mundo. Né? E isso com a arte que eu pude e tento trazer para mim, que é a literatura. Né? Então foi um tanto dessa conversa que eu pude ter esta manhã aqui no Mundo Unifor. E Maílson, em que momento a cidade sertaneja se tornou para você uma fonte de inspiração na escrita? Na verdade, eu, como sempre vivi naquela região, na zona norte do Ceará, sempre nasci em Cariré, na cidade de Cariré, e sempre vivi em Varjota e tenho uma ligação muito forte com a cidade de Redutaba também. Então, todas essas cidades me moldaram para conhecer a vida, para conhecer o mundo. Né? E por um determinado momento na minha vida, por alguma consciência, talvez intelectual na época, percebi que essa minha região circunscrita tinha muita coisa para falar, mas muita coisa não dita ainda. Né? E foi nessa inquietação, né, de tentar encontrar esse lugar para mim, de encontrar essa explicação pessoal para mim, que surgiu essa vontade de escrever, né, de trazer esse sertão, de trazer essa pequena cidade como um lugar fundamental para a minha construção poética, para a minha vida pessoal em si, de me entender. Né? Então essa cidade veio muito me explicar o livro em si, essa pesquisa que eu fiz para esse livro acontecer, me deu muitas coisas para além dele, né? Mas também um entendimento pessoal muito profundo, né? Que até hoje eu tento, vamos dizer, digerir, entender. Né? Então é assim que eu trago essa cidade e a cada dia eu tento, encontro porquês, encontro motivo, encontro explicações dessa cidade para mim. E para finalizar, eu queria que você nos contasse um pouco sobre o livro-poema, o poema-livro A Cidade, e também nos falasse como foi para você, como sertanejo, representante do Ceará, um escritor independente, ganhar o Prêmio Jabuti, que é simplesmente o maior prêmio da literatura no Brasil. O poema-livro A Cidade é minha terceira obra poética. Né? Tem também uma obra em contos, né? Então é meu quarto livro publicado. Então o livro A Cidade, eu digo que é talvez a minha primeira construção, apesar de o quarto, a minha primeira construção consciente literária mais firme. Né? E ele vai trazer muitas questões que eu fiz junto dessa pesquisa na época, né, por volta de 2014 a 2015 e até 2017, que foi o ano da publicação dele, que é elementos geográficos, elementos historiográficos e elementos antropológicos, principalmente daquela região, tomando como plano de fundo essa região norte do estado cearense, que é banhado pelo rio Acaraú, né, que começa na Serra das Matas e vai até o desembocar no Atlântico, na cidade entre Acaraú e Cruz. Né. Então eu tentei apresentar um pouco dessa região e, por conseguinte, trago, como eu digo, é um tema de plano de fundo. Talvez o grande centro seja talvez o homem que monta essa cidade. Né? Então tá muito fortalecido pela figura do ser humano na construção dessa cidade e a influência desse espaço geográfico, urbano, rural,
ainda em transição talvez, de modificar o homem. Não é? Então essa obra, que foi composta de forma totalmente independente, como os meus outros trabalhos também, com muita alegria, ano passado ganhou esse prêmio Jabuti, que é a maior honraria da literatura brasileira, e foi em primeiro momento, uma grande alegria, claro, e um grande susto também, né, por conta de tudo isso, por ser a primeira vez de o prêmio Jabuti abrir as portas com o seu prêmio máximo para uma literatura independente, e muito feliz por essa obra em si ter dado frutos não só para mim, mas para muita gente que trabalha com a literatura independente, não só aqui no Ceará, mas em todo o país, né? E, enfim, foi um prêmio que eu sempre digo que não foi só meu, de toda uma classe trabalhadora na área do livro, né? Desde editores a pequenas editoras, como a gente diz, até autores mesmo, independentes que trabalham dentro desse formato, e a partir dele acontece talvez um momento de maior debate, a espaços para discussões tanto mais sobre literatura independente. E exemplo disso é eu estar aqui hoje num grande evento aqui na capital do Ceará, conversando sobre literatura independente, conversando sobre o sertão, né? Então é uma alegria imensa ver que esse prêmio não é só meu, mas de muita gente, e que, enfim, seguirá para aí adiante, né? Uma alegria. Então é isso, Maílson. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio. A gente agradece a você e a gente também agradece a você que nos assiste aí pela TV Unifor. Maílson, eu queria agradecer e dizer que para mim é uma honra, né, entrevistar você. Eu também como moradora de uma cidade pequena e geógrafa, então eu estou muito feliz de poder entrevistar você. Que legal. E é isso, continue ligado na programação do Mundo Unifor.